Tiros de uva e tiros de lata são tipos de rodadas de artilharia que consistem em um grande número de projéteis menores, geralmente tiros de ferro ou até mesmo bolas de mosquete de chumbo menores, todos embalados juntos em uma bolsa de lona ou uma lata de lata ou algo assim para criar uma rodada maior. Quando essas rodadas são então disparadas, o resultado é como o de uma espingarda massiva lançando um amplo cone de projéteis mortais. E embora não seja muito útil a longo alcance, pelo menos não quando comparado ao tiro sólido mais usual, pode ter um efeito devastador contra qualquer inimigo que se aproxime um pouco demais, especialmente contra formações de infantaria compactas e de movimento lento. Ao longo dos séculos XVIII e XIX, a experiência de estar sob fogo de cartuchos e tiros de uva foi comparada a estar em uma tempestade de granizo espessa, com tiros bem direcionados, descritos como varrendo seções inteiras. Até companhias inteiras de homens. Neste vídeo, discutirei uma cena de um filme russo sobre a Revolta Decembrista de 26 de dezembro de 1825, ocorrida apenas 10 anos após as guerras napoleônicas, devido a uma crise sucessória. Não vou entrar nos detalhes exatos ou na precisão do filme, no que diz respeito à própria Revolta Decembrista, porque não é uma história que eu conheço muito bem. Se quiser saber mais sobre esse evento, incluirei abaixo um link para um artigo. O que eu quero falar, no entanto, é a representação absolutamente magistral do filme sobre a brutalidade e o terror do tiro de uva no campo de combate linear. E espero que você saia deste vídeo com uma apreciação mais profunda de que não importa quão belos e cerimoniosos sejam os uniformes e as cores e todo o resto, em sua essência, a guerra linear ainda é guerra. E a guerra, mesmo na busca de uma causa gloriosa, nunca é uma coisa bonita. E com isso, apresento a todos vocês uma das cenas climáticas de união da salvação e a quebra dos rebeldes dezembristas na Praça do Senado, com um alerta de que a cena é perturbadora caso não queira ver sangue e entranhas hoje. Desde o início desta cena, temos uma ênfase no peso, tanto físico quanto moral, do que está prestes a acontecer. A partir das tropas que estão protestando, o tema Fusillade se abre, uma música que eu realmente só posso descrever como ansiosamente pesada. Os artilheiros estão ajustando sua elevação, nivelando quase horizontalmente, enquanto homens temerosos e nervosos carregam suas peças. Temos um rápido vislumbre da uva coberta de lona, enquanto oficiais rebeldes caminham entre seus homens na outra extremidade do campo, encorajando-os e afirmando que seus inimigos não atirarão em outros russos, especialmente em um dos seus. De certa forma, eles estão corretos, já que os russos realmente não querem disparar primeiro, embora depois basta o comandante da bateria agir por conta própria, para que o bombardeio comece. Agora, aquele primeiro canhão realmente não dá nenhum recuo quando é disparado, o que é uma negligência profundamente infeliz, eu acho, pois mostrar um recuo muito poderoso é uma ótima maneira de transmitir essa potência. O design de som, por outro lado, é realmente sólido aqui. Não só você pode ouvir esse estrondo realmente metálico das armas, como também pode ouvir o zunido das dezenas, até centenas de projéteis por tiro correndo pelo ar. É fácil ver como os homens da época poderiam descrever essa coisa horrível em termos como os de um redemoinho, ou uma nevasca, uma saraivada. Combine tudo isso com a música e a excelente cinematografia. Novamente, isso realmente ajuda a aumentar a ansiedade do que está por vir. Esse medo logo se concretiza quando o primeiro tiro atravessa 3 fileiras de homens, um pedaço sólido arrancado diretamente da linha. E com esse impacto, você realmente pode sentir a força desse tiro, eu acho. Numerosos filmes não conseguem transmitir o impacto real da artilharia. Normalmente apresentam apenas pequenas nuvens de terra e homens que caem de maneira exagerada e resmungam irritados. Mas nós não temos isso aqui. Aqui vemos o rasgar da carne em detalhes vívidos. E ouvimos o impacto do chumbo nos corpos e no gelo, acompanhado pelos gritos e gemidos da ferida. Outra rodada é disparada, desta vez ceifando homens em colunas. Milagrosamente, um homem no centro não é atingido, mas fica parado, completamente atordoado,
Seu chapéu foi arrancado de sua cabeça pela força, seu casaco manchado com o sangue daqueles que o queriam. Podemos apenas imaginar os terríveis pensamentos que devem preencher a cabeça do homem, caso exista algum, enquanto ao redor, a surpresa dos homens observa o local onde antes havia uma formação. Este é o terror da guerra linear. Incapazes de ajudar seus camaradas que estão morrendo bem aos seus pés e sabendo que poderiam muito bem ser eles no chão. De fato, há uma grande chance de que serão eles os próximos, porque ao olharem para frente, verão que o fogo está aumentando. Vemos ondas massivas de metal correndo pelo ar como uma parede de chumbo e ferro, mastigando indiscriminadamente tudo o que está em seu caminho, incluindo, é claro, civis que pensaram em assistir à sua propagação. Aqui também temos alguns quadros excelentes. Você apenas vê a linha de homens, um já manchado de sangue, presumivelmente por estar perto de uma explosão anterior, parados e olhando com a reserva amortecida que apenas um veterano deste estilo de guerra pode conhecer. Alguns homens são atingidos, feridos, mutilados, mortos, e outros mantêm sua posição, apenas esperando a sua vez. O que eu também amo nessas breves explosões de violência é que não vemos o que tantos outros filmes mostram, que são homens sendo atingidos e depois voando 20 pés pelo ar. Porém, nessas cenas, quando homens são atingidos, eles visivelmente se curvam com o impacto. Novamente, eles sofrem essa chicotada. Como um pedaço de metal atingindo seus corpos a uma velocidade incrível, eles desabam. Não é aquela morte usual, ridiculamente exagerada, ao estilo Wilhelm Stream, mas também não é como uma queda pacífica nos braços de seus irmãos. Não nós dois. Não todos nós. Eles são palpáveis. Eles são reais. E nisso, eles também são cenas terríveis de morte. E novamente, em muitas das cenas, vemos o terror atordoado. O abrigo realmente é uma ótima maneira de descrevê-lo. Dos homens que, por algum milagre, sobreviveram a essas explosões iniciais. E como eles, instintivamente, se arrastam de volta para o seu lugar. Outra seção muito poderosa aqui, vemos um oficial correndo para as fileiras para ajudar, presumivelmente, um homem ferido. E isso antes que outro tiro derrube os homens ao seu redor, incluindo jogando o homem que estava tentando ajudar fora de seus braços. A pressão, a intensidade, o horror de tudo isso é demais para o homem suportar. Seu trabalho como oficial é o de controlar, de dirigir e orientar seus homens para ajudá-los a sobreviver na guerra, e ainda assim agora ele está completamente impotente para se ajudar. Ele é deixado à mercê de seu oponente. Esta é uma cena muito breve, mas é maravilhosamente atuada e transmite esse efeito enlouquecedor de ser tão impotente, tão incapaz de fazer seu trabalho. A primeira salva concluída, agora vemos uma cena do rescaldo. Provavelmente recorda-se deste homem, o único sobrevivente da explosão inicial, com o chapéu arrancado e o cinto manchado de sangue. Aqui, ele olha desolado para o chão onde uma vez seus irmãos estavam, enquanto ouvimos os feridos gritando na batalha. E então uma tomada ampla de toda a formação mostra a terrível bagunça do campo de batalha. Nas pilhas de corpos mutilados, percebemos imediatamente o rumo dessa ação. Você pode ver os restos da batalha, corpos de uma carga de cavalaria fracassada no campo e os efeitos do canhoneio posterior, com grandes partes da linha simplesmente destruídas em instantes. Acho que essa cena também é uma excelente maneira de apreciar melhor o quão avassalador deve ser um oficial no campo de batalha nesta época. Porque cabe a eles, nesta situação, de alguma forma, sobre o estrondo das armas e o gemido e o grito dos feridos, tomar controle não apenas de si mesmos, mas de seus homens, muitos dos quais provavelmente estão atordoados neste momento, para tentar arrumar suas linhas em ordem adequada, para fechar essas lacunas nas fileiras, para de alguma forma conseguir reformar, neste caso, um quadrado, que já é uma formação insanamente difícil de manter mesmo se você não está sendo alvejado. E claro, neste caso, eles estão fazendo tudo isso, enquanto estão sendo ativamente alvejados. Sabe, é fácil, acho, quando imaginamos o início dessas batalhas, com quão formais, coesas e ordenadas elas sempre parecem, pensar que as próprias batalhas também devem ter sido bastante ordenadas, como em um videogame ou algo assim. Mas cenas como esta fazem um trabalho incrível em mostrar o quão imensamente caótico e desordenado tudo poderia se tornar tão rapidamente.
Também mostra a importância de coisas como as cores, a música e a manutenção da ordem próxima e ter tantas camadas de comunicação e comando nesta época. Por que precisar de tudo isso para manter qualquer semelhança de disciplina e ordem? E tenha em mente que nem estamos vendo tecnicamente uma batalha completa aqui. Isso é basicamente apenas um lado protestando e sendo alvejado. Você pode imaginar se eles estivessem tentando ativamente atravessar aquele campo para manobrar pela área e repelir um inimigo, o quão pior tudo isso poderia ficar. Em qualquer caso, a pausa é breve, pois as armas são recarregadas muito rapidamente e mais uma barragem é disparada, e novamente vemos seu recuando para as traseiras, com homens abatidos aleatoriamente. Alguns homens, atingidos por metal voador, são empurrados para as fileiras traseiras, caindo para trás com camaradas feridos nos braços. Alguns deles são deixados sem sentidos, enquanto outros mostram o medo em seus rostos. O massacre avassalador continua enquanto chegamos a este homem. Vemos ele primeiro de pé, como todos os outros ao seu redor, firme em suas fileiras, com a disciplina de um soldado veterano. Provavelmente ele vê a explosão de fumaça no campo. Atrai os soldados para lá e, de repente, como uma força da natureza, o homem ao seu lado some. É quase impossível, eu acho, começar a compreender as emoções que devem estar passando por esse homem naquele momento. Apenas um segundo atrás, seu irmão de armas estava bem ao seu lado, ombro a ombro tocando, até menos de polegadas de distância naquela formação bem ordenada, quando de repente ele sente um vento forte passar e um respingo de líquido quente e viscoso lava seu rosto, rapidamente coalhando no frio gelado do ar. Com os olhos arregalados, ele olha para o espaço onde antes um homem estava e vê caído no chão um monte de sangue se espalhando pela neve. Novamente, quase como se fosse uma força da natureza. Ele olha para a frente, onde ainda mais canhões estão disparando sem parar, então, e você pode culpá-lo por sua reação? Fica claro como até um veterano de 100 batalhas pode ser abalado por essa experiência. Ele então se quebra e corre. Infelizmente, mesmo em sua desespero, o homem não pode ser salvo, e mais uma explosão rasga seu corpo. Mesmo um homem que quebra a disciplina e corre por sua vida, é impotente contra uma arma tão impiedosa quanto a artilharia, e tal cena pode apenas reafirmar essa impotência em qualquer homem que a presencie. Finalmente, ao concluir a segunda salva, vemos novamente um jovem oficial lutando para manter qualquer semelhança de sua compostura, tentando ser forte para os homens ao seu redor, que estão olhando para ele em busca de liderança. A atuação aqui eu acho absolutamente maravilhosa. Como ele se levanta, empurra para trás o boné que se tornou tão pesado em sua cabeça e olha com medo impotente para a frente, tendo força apenas suficiente para esperar o próximo golpe chegar. E ele não é o único. Esta cena é particularmente impressionante. Outro oficial que teve o homem morto caindo em seus braços cambaleia para a frente. E primeiro, ao lado do terror em seu rosto, vemos as cores do regimento atrás, tremulando orgulhosamente na brisa, antes que a câmera olhe para baixo e nos arraste pela neve manchada de sangue, através de um monte de cadáveres lacerados. E como sempre, há gritos. Basta apenas um homem para decidir que simplesmente não vale mais a pena. Para decidir que ele precisa escapar, sair de lá antes que essas armas sejam recarregadas e ele seja novamente mergulhado em um inferno vivo. Basta o terror de um homem para inspirar outro a fazer o mesmo. E outro homem pode inspirar um terceiro, e um terceiro um quarto, e logo uma companhia inteira foi desmantelada. E basta uma companhia ao longo de linhas semelhantes para quebrar um batalhão, e apenas um batalhão para colocar um exército inteiro em fuga. Não surpreende que homens, ameaçados de morte à noite caso tentem fugir, inclusive pelos próprios companheiros, sejam comuns em exércitos dessa época. A comunicação se desfaz, e enquanto alguns oficiais fogem, outros tentam coordenar a retirada com ordens para segui-los, e alguns ainda tentam fazer seus homens manterem as posições. Vemos um aqui especialmente implorando aos subordinados para ajudá-lo a reunir as tropas, afirmando que ainda existe esperança para a causa deles, caso alterem o plano. Mas é tarde demais. O Júnior se liberta de seu superior e corre para salvar sua vida, assim como todos os outros.
Na verdadeira revolta dos decembristas, em 1825, foram necessárias apenas 3 armas para expulsar 3.000 rebeldes da Praça do Senado. E isso, meu caro espectador, é o terror da guerra linear, e apenas uma pequena seleção de seus dispositivos mais terríveis. Agora, se você gostou deste vídeo, também pode gostar de alguns trabalhos anteriores meus sobre temas relacionados, um deles sendo um vídeo intitulado Loucura Desnecessária Ich hatte einen Kameraden, sobre um poema alemão deste período que captura, eu acho, a natureza da guerra linear e a impotência de tudo isso. E outro vídeo intitulado O Último Argumento dos Reis, uma representação autêntica da artilharia do século XVIII, onde eu discuto outra cena bastante aterrorizante e emocionante do filme Culloden, de 1964. Além disso, agradeço pelo seu muito por assistir. E claro, especialmente àquelas classes de apoio sempre benéficas no patreon.com, sem cujo apoio este vídeo, nem qualquer outro como ele, teria sido possível. Se deseja saber como me apoiar e os benefícios que isso traz, incluindo acesso antecipado aos meus vídeos e transmissões ao vivo exclusivas para o Patreon, siga o link para a minha página no Patreon ou visite meu site em brendanf.org. Até a próxima, meu querido espectador, eu continuarei sendo seu mais humilde e obediente servo. Legendas da comunidade Amara Borg.